Muita gente gosta do primeiro capítulo do Guia Politicamente Incorreto, a História do Brasil, em que eu falo o seguinte, olha, foi um encontro espetacular o que aconteceu. Aquela coisa, né? A pessoa sai do continente africano, um vai para um lado, outro vai para o outro, e eles vão pelo Estreito de Gibraltar, né? De Bering. Estreito de Bering, eles cruzam e vão se encontrar aqui na América centenas de 15 mil anos depois. E assim, é impressionante o que aconteceu, sabe? A mesma natureza, a troca de natureza que aconteceu. Né? Você não tinha cachorro no Brasil, não tinha banana. Né? Foi assim, e a gente tem que celebrar isso. Não sei se celebrar. Talvez até tenha celebrasse em relações de especialização em comércio. Sabe? Também aconteceu muita coisa de prosperidade, de benefício mútuo também na história. Mas eu acho que não é também não precisa botar uma lente cor-de-rosa. Sim, vamos mostrar como é interessante, entendeu? Por exemplo, eu abro o livro falando sobre leis que proibiam os portugueses a morar nas aldeias indígenas. Porque eles queriam festa, entendeu? Eles queriam beber, queriam fumar, né? O tabaco estava se popularizando e tal. Quer dizer, tinha ali uma convivência, entendeu? Você tinha como o Gilberto Freire muito bem mostra e tal. Pois é, então, assim, o Gilberto Freire acho que é um ponto interessante dessa discussão, porque, claro, ele se torna o primeiro demonizado, talvez, né, assim, da história brasileira, e, assim, por motivos absolutamente injustificáveis, assim, porque não é o que ele está querendo fazer. Né? O tipo de historiografia, da abordagem historiográfica dele é outro, não é o mesmo do Florestan. E não tem nenhum problema nisso, que haja um e outro. Né? O problema é que quando o outro aparece, ele quer matar esse um. Fala, não, o Florestan aparece e vai dizer, não, esse cara é ruim, porque ele não romantizava a escravidão, ele não prestava atenção de que as escravas eram estupradas e não sei o quê. Então, assim, o Gilberto Freire fala um monte de coisa ruim que aconteceu. Tá lá, tá escrito no Casa Grande Senzala. Do mesmo modo que a palavra democracia, o termo democracia racial não é dele. Sim. Né? Então, quer dizer, coisas que ele disse, eles dizem que ele não disse, e coisas que ele não disse, dizem que ele disse. Quer dizer, mas um termo que ele cita várias vezes lá, e que eu sempre repito, e que eu acho que isso enriquece muito a nossa história, a nossa maneira da gente se enxergar, e que, na verdade, aconteceu em todo o mundo e toda a história da humanidade, a história brasileira foi constituída sob antagonismos. Pô, assim, não deveria ter nenhum escândalo nisso, porque é gente se encontrando, né? Sim. É gente se encontrando, é gente se estranhando, é gente se conhecendo, né? Aquela coisa da carta do Pero Vaz de Caminha, né? Que os índios vão até a caravela, e aí entram lá, e aí, né, ficam lá aquele jogo de tentar se comunicar com o Pedro Álvares Cabral e tal, e troca lá um negocinho ou outro, daqui a pouco eles deitam e dormem. Cara, assim, pra que o cara ia mentir um negócio desse? Não tem nem por que o narrador inventar essa história. Assim, eles deitaram e dormiram. Cara, é um negócio ultra curioso isso aí. Então, tira aquele negócio, aquela impressão que as pessoas têm, e os meus alunos do ensino médio têm essa impressão de que os portugueses chegaram dando tiro, invadindo e arrastando as índias, estuprando todo mundo. Tira isso. Lá naquele primeiro documento produzido no Brasil, já mostra ali que a coisa foi tão sui generis, para dizer o mínimo, né? De os caras encontrar aqueles monte de gente pelada, assim, e... Né? Naquele contexto em que, claro que no anterior, né, não tinha sido tão amigável assim, né? Do Vasco da Gama, que foi que veio antes, e putz, deu um BO e aquela coisa dessa. Não, tem os vários tupinambás casos. e tal, os caras falam, aqui não é assim, não, aqui é churrasco, né? Então, mas com o Pedro Álvares Cabral não é assim, eles têm um encontro amigável, aquela primeira Não, a sobrevivência... Largaram dois caras aqui e foram embora, porra, os caras ficaram aqui. Que coisa mais louca que é essa? Fica aí, ó. A gente volta depois. Largaram dois caras aqui e foram embora. Não, tem uma história de uma mulher chamada Mência de Saraiva, se não me engano. O marido dela estava com tudo planejado, acho que no começo do século XVI, o século XVII, estava com tudo preparado, todo o galeão preparado para vir para a América, e ele morreu. E já estava tudo empréstimo tomado e tal. Ela falou, quer saber, eu vou. E ela juntou 60 mulheres e vieram. Isso aconteceu? Isso tem relato histórico? Tem relato. Documento? Isso Mência de Saraiva, se não me engano.
Mense é o nome dela. Isso é documentado. É, Não é elas- aquela coisa, tem uma lenda. outra- Não, aconteceu. Tá no livro do Caldeira, do Jorge Caldeira. Tá. Ela... História da Riqueza, não? Não, acho que é um livrão grande que ele tem, que é O Banqueiro do Sertão. São 3 volumes, acho bem pouco lido esse livro, ao contrário de outros dele. Tá. Essas mulheres vieram, naquela época, o polo da América do Sul era o Potosí, né? Era a prata que escoava de Potosí pelo Paraguai, por Assunção e pela Argentina. Elas desceram em Santa Catarina, desembarcaram em Santa Catarina e foram andando até Assunção. E olha essa história, cara, que coisa maravilhosa, entendeu? E daí a gente fica lá só vendo condenações na história do Brasil e não histórias lindas como essa, né?